Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar agora nosso segundo capítulo, que é a conversão e a ESCO, que é uma empresa de eficiência energética. Afinal, o objetivo desse curso é saber como monetarizar, como conseguir ganhar dinheiro através de uma empresa, abrindo uma empresa, oferecendo um serviço de conservação de energia, ok? O objetivo não é entender todas as formas de energia sem saber aplicar isso. Como então que a gente vai conseguir abrir uma empresa de eficiência energética? Como que a gente consegue trabalhar dessa forma? Vamos entender o que é eficiência energética. Eficiência energética é fazer mais com menos energia. Ok? E como que a gente consegue fazer mais com menos energia? A gente separa a eficiência energética em dois pilares. O primeiro é mudança de hábitos. Vocês já viram na televisão aquela propaganda: feche a geladeira, gaste menos tempo para tomar um banho. Essas campanhas são patrocinadas pelas empresas de energia elétrica, que são obrigadas a fazer esse tipo de campanha para mudança de hábitos da população. A gente vai trabalhar aqui, a nível técnico e nível superior, a eficiência energética propriamente dita. É como que um equipamento pode gastar menos energia para fazer a mesma atribuição. Vamos imaginar três tipos de lâmpada: a lâmpada incandescente, a fluorescente e a lâmpada de LED. A primeira lâmpada incandescente, energia elétrica entra na lâmpada, aquece um filamento e esse filamento produz luminosidade da lâmpada. Só que nesse processo, 95% da energia que a lâmpada consome é convertida na forma de calor. Isso aqui é um bom equipamento para iluminar? Não, ele não é um bom equipamento para iluminar, ele é um bom equipamento para aquecer. Se eu for pensar numa lâmpada para iluminação, ele é um equipamento que tem grandes perdas de energia. É um equipamento que tem baixa eficiência. Por quê? O que é eficiência energética? É a energia que eu estou utilizando, no caso a energia da luz, dividido pela energia que entra no equipamento, no caso a energia elétrica. Essa lâmpada incandescente, então, teria uma eficiência máxima de 5%. Então, ela é de baixa eficiência. A lâmpada fluorescente ela consegue perder em torno de 30% só de energia na forma de calor. Então é um grande salto da lâmpada incandescente para a lâmpada fluorescente. Uma lâmpada que consumia 60 watts para iluminar um ambiente, agora ela vai consumir só 15 watts. Então toda essa diferença de potência vai se transformar em economia. E além disso, ela vai durar quase 10 vezes mais que uma lâmpada incandescente. Isso uma lâmpada de boa qualidade, com selo do Inmetro, claro. Nos últimos anos apareceram as lâmpadas de LED. A lâmpada de LED ela tem uma perda só de 5%. Então a gente pode falar que a eficiência dela é próxima a 95%. E além disso, a vida útil dela é muito maior, mesmo se comparada a uma lâmpada fluorescente. O mesmo ambiente antes consumia 60 watts, passou a consumir 15 e com a evolução passou a consumir só 9 watts. Olha o quanto é mais eficiente esse tipo de lâmpada. Por que então que o consumidor compra a lâmpada fluorescente um pouco mais barata, mas que dura muito menos e gasta muito mais? Simplesmente porque ele não tem o conhecimento. Ele não sabe que a lâmpada de LED é um investimento de curto prazo até. E é justamente essa falta de conhecimento que abre o mercado para as pessoas que conhecem as diferenças e conhecem a eficiência energética e, logicamente, sabe vender essa eficiência energética. Então, para começar, para ter um melhor rendimento dos equipamentos, a gente tem que entender onde que estão os desperdícios de cada um dos processos. O desperdício pode ser inerente do processo. Vou de novo lembrar aqui da lâmpada. Todas as lâmpadas têm uma certa perda por aquecimento. Umas perdem mais, outras perdem menos. Eu tenho uma eficiência máxima do motor a combustão. Normalmente 70% da energia do motor a combustão é perdida na forma de calor. E a gente consegue aproveitar somente 30% dessa energia. Será que existe alguma outra forma mais eficiente de um motor a combustão? Um outro tipo de desperdício que eu tenho é o uso inadequado de alguns equipamentos ou sistemas. Por exemplo, se eu tiver uma lâmpada acesa numa sala que não tem ninguém, eu estou desperdiçando essa energia. Será que eu não posso colocar um dispositivo para desligar automaticamente essa lâmpada? É isso que uma empresa de eficiência energética pensa e trabalha. Um carro parado no congestionamento, ele está gastando energia, não está? O motor está ali ligado, ele está gastando combustível. Será que não existe alguma maneira de economizar esse combustível? Na verdade, hoje alguns carros já vêm com sistema stop and start, né? Que quando o carro para num semáforo, por exemplo, ele desliga o motor justamente para economizar combustível.
Outro tipo de erro que eu tenho é um erro ou economia de projeto ou execução de projeto, as famosas economias porcas, né? Vamos pensar num construtor que está fazendo uma casa para ser revendida. Talvez esse construtor não use um isolamento térmico ideal no boiler, não use equipamentos de qualidade para economizar energia elétrica. Ele vai comprar uma lâmpada fluorescente, porque aquela lâmpada vai dar de retorno alguns reais imediatamente para aquele construtor, ele não vai habitar naquele imóvel. A gente tem exemplos também de ar-condicionado. O próprio Instituto Federal, alguns ar-condicionados são de baixa eficiência. Será que não seria interessante trocar esses equipamentos por equipamentos mais novos, com uma eficiência melhor? Para ajudar o consumidor a economizar energia, em 1985, o Ministério de Minas e Energias criou esse selo aqui. Qual que era a função? Criar uma figura fácil para o consumidor identificar se aquele produto economizava ou não energia elétrica. Porque o consumidor chegava numa loja para comprar uma geladeira, ele tinha vários modelos de geladeira e a última coisa que o consumidor sabia era o quanto aquela geladeira consumia de energia elétrica. Ele não tinha essa informação. Hoje o consumidor chega na loja e na porta da geladeira ele vê esse selo aqui. Na hora que ele vê esse A, ele entende que aquele equipamento tem uma boa eficiência. Aquele equipamento pode custar um pouco mais caro, mas a longo prazo ele vai economizar energia, ele vai gastar menos. O objetivo era reduzir o consumo da energia elétrica no Brasil em até 20%. Esse objetivo foi atingido e o Inmetro começou a colocar etiqueta em vários outros equipamentos, em um chuveiro, por exemplo, um refrigerador e uma lâmpada de LED. Como que funciona de um refrigerador, por exemplo? Ele tem o consumo de energia durante o mês por um ciclo padrão, ou seja, eles vão testar todos os refrigeradores com aquele mesmo ciclo e dentro de uma categoria. Não adianta comparar um refrigerador duplex com um frigobar, por exemplo. O Inmetro também criou um selo para a lâmpada. Nesse selo a gente pode encontrar a potência, o fluxo luminoso, que é a quantidade de lumens que essa lâmpada produz, e principalmente a eficiência luminosa. Quantos lumens para cada watt essa lâmpada produz? E no Brasil é proibido atualmente vender uma lâmpada de LED que não tem esse selo, que não seja certificado pelo Inmetro. Vou dar o exemplo da minha casa. Eu comprei um monte de lâmpadas que não tinham o selo do Inmetro e essas lâmpadas começaram a queimar. Isso dá um prejuízo considerável. Eu, sinceramente, não sei o quanto essas lâmpadas são eficientes, o quanto elas economizam de energia elétrica. O Procel criou selo até mesmo para os pneus. Pneu consegue sim economizar combustível. Quem tem carro aí, quem já andou de carro, experimenta andar com pneu murcho. Ele vai consumir muito mais combustível. Então, o contrário é verdadeiro. Alguns pneus conseguem ter uma calibragem melhor para economizar combustível. E aproveitaram esse selo e colocaram algumas informações que são importantes para o pneu. Colocaram o quanto esse pneu é bom para frear na chuva e o quanto de ruído ele faz no asfalto. Um outro selo de eficiência energética, esse aqui é um selo que está começando por agora, que é para edifícios. Quando um construtor fizer um edifício e colocar lá desligamento automático de lâmpadas, colocar um motor de elevador mais eficiente, colocar a geração de energia, ele vai tendo uma classificação melhor para carro. O carro ele tem a classificação na categoria e no geral. Aqui eu tenho um carro de certa forma pequena, ele tem o consumo de energia, no caso, o consumo de combustível, tanto no etanol quanto a gasolina, ok? Em ciclo de estrada, em ciclo de cidade e um ciclo misto. Bem interessante também que eles colocam nessa etiqueta a quantidade de CO2 que esse carro emite. Se o etanol não emite CO2, é que eles fazem uma conta que o etanol, quando ele é queimado, o CO2 que é emitido na queima do etanol, ele é recapturado pela cana-de-açúcar e volta a se transformar em etanol. Então você não emite gases de efeito estufa quando você está utilizando o etanol, porque ele vai ser recuperado pela planta novamente. Então, de acordo com a ABESC, Associação das Empresas de Conservação de Energia, eu consigo otimizar e melhorar o consumo de energia, trocando equipamentos, usando processos mais modernos, aperfeiçoando o processo produtivo. Isso vai gerar a redução de custo. Uma empresa que consegue reduzir custo vai conseguir também ser mais competitiva no mercado. Alguns exemplos de medidas que a sua empresa pode fazer, e aqui eu estou convidando a pensar de forma empresarial,
reutilizar, no caso, a água, reutilizar algum insumo, substituir equipamento, pensar em automação, o uso de fontes alternativas. Aqui é bem interessante que uma empresa de eficiência energética pensa primeiro em reduzir para depois utilizar novas fontes de energia. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e não deixe de assistir o segundo vídeo desse capítulo.